Bom, hoje nós escolhemos um assunto que parece que ninguém precisa ouvir, né? Na verdade, é aquilo que mais nós somos orientados pelos amigos espirituais a ler no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente nos dias atuais. Se a gente fizesse essa exposição a um século, ou 2 ou 3, o discurso seria o mesmo. Atualmente, nós necessitamos muito de. Então, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos só dar o início com os apontamentos de Mateus e Lucas. Depois nós desenvolvemos a nossa parte. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Lucas, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. No capítulo 6 de Lucas, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas, capítulo 6 ainda, versículos 24 e 25. E nós escolhemos, como esse capítulo é o maior do Evangelho, se não um dos maiores, nós escolhemos uma parte dele para poder trabalhar, né? Fazer esse estudo desses minutos em que nós estamos aqui reunidos. Causas atuais e anteriores das aflições. Então, pelo que nós vimos aqui, bem-aventurado, o que é bem-aventurado? É feliz, ditoso, né? Aquele que sofre, que tem fome, que é pobre, que passa por todo tipo de dor e aflição, porque serão consolados, dele é o reino dos céus, parará. Tá. Mas e como é que a gente entende isso na hora que a gente está sofrendo? Se Deus existe, parece que todos aqui nós acreditamos nisso, que Ele existe. Ele vê a nossa dor, a nossa aflição. Ele é onisciente, onipresente. Ele acompanha. Se Ele vê e acompanha, por que é que Ele permite? Porque Jesus já tinha dito que não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que Deus não saiba, Deus não permita. Talvez essa seja a nossa grande questão, a grande questão da humanidade toda, né? Não só nossa, da qual nós não temos como fugir. Mais cedo ou mais tarde nós vamos nos perguntar, né? Nós podemos até dar respostas superficiais, mas chega um momento em que cada um de nós passa por uma situação de perda, de dor, de sofrimento mais forte e surge a pergunta. Em muitos até uma dúvida, em outros uma crise de fé, uma crise existencial, uma depressão, quem sabe. Então, assim, Haroldo Dutra Dias, né, palestrante mineiro da doutrina espírita, ele costuma falar que se a dor fosse uma safra de soja, parece que Deus distribuiu os grãos de maneira desigual. Então, um sofre mais, outro sofre menos, um é muito feliz, outro não é nada feliz, né? Dá impressão. Quando nós examinamos as nossas vidas, né, do berço ao túmulo, ou seja, desde que esse corpo nasceu até o dia em que ele vai morrer, esse corpo, porque o espírito não vai morrer, parece que alguns receberam uma cota maior de sofrimento e outros uma dose generosa de sorte, de felicidade, de riqueza, enfim. Algumas pessoas enfrentam um caminho doloroso, árduo, recém-nascidos mesmo. Crianças que enfrentam cirurgias ou um câncer que nem chegam à adolescência, morrem antes. E atualmente, talvez porque agora a gente tem informação na palma da mão, toda hora a gente abre ali, liga para ver uma coisa e acaba vendo outra. E a gente vê muitos
pedidos de ajuda para crianças, e aí eles filmam, tiram fotos da criança toda deformada, faltando pedaços do corpo, cheia de feridas, e doenças que se diz, doenças novas, na verdade não devem ser doenças novas, devem ser doenças que antigamente não eram diagnosticadas, e hoje com a tecnologia tão avançada, que bom, graças a Deus, já se tem diagnósticos, mas a cura total muitas vezes não existe, né? Mas pelo menos um lenitivo, medicamentos, alguma coisa assim, extremamente caros, ou para cura mesmo precisam de medicamentos que são muito caros, ou procedimentos cirúrgicos muito caros. Criancinhas, que as pessoas dizem, é um ser puro, inocente. Mas então, por quê? O que fez? O que fizeram para passar por tudo isso? Algumas pessoas, embora tenham um mau caráter, pratiquem o mal. Não, a gente não. Isso é só assim, é só uma suposição, porque a gente não sabe de nada assim, né? De mau caráter, a gente não vê nada. Na mídia, na TV, não, a gente não vê nada assim. Mas suponhamos, né, que existam, que a gente não conheça. Mau caráter, praticando mal, sendo violentas, acabam se dando bem, prosperando, ao passo que outras extremamente honestas, moralmente corretas, pelo menos no nosso entendimento, irrepreensíveis mesmo, né, irretocáveis, enfrentam as mais dolorosas circunstâncias. E aí, então, a pergunta é infalível, né? Por que é que Deus permite a dor de uns e de outros? E permite a felicidade daqueles que nós não estamos vendo mérito neles. Né? Aí algumas correntes religiosas prometem uma espécie de recompensa, dizendo, você sofre agora, mas quando você morrer, você vai para o paraíso. Mas aí tem uma outra, que é honesta, que sofre, desde que nasceu, vai para o paraíso e vê, quando chega no chamado paraíso, nesse mesmo local, aquele outro lá que comete crimes, que cometeu muitos atos errados, está lá também. Mas como é que é isso? Né? Nós precisamos de esclarecimento. E são respostas que que nós vemos por aí, que não nos convencem, né? Muito menos nos consolam, porque o mínimo que a gente precisa é de um consolo, de um esclarecimento para poder nos confortar, nos consolar, né? Não, está acontecendo isso comigo por isso, por aquilo, por tal coisa, né? Bom, ainda bem, né, que Jesus deliberou que mandaria um outro consolador à Terra e que esclareceria e nos consolaria de verdade. E que nós, então, neste tempo, estaríamos um pouco mais aptos, mais capacitados para poder entender aquilo que lá no tempo de Jesus nem tudo nós entendíamos. Falando bem a verdade, até hoje. Às vezes tem coisas que nós ainda não conseguimos interpretar da melhor maneira possível. Então, qual é esse consolador que Jesus prometeu, né? A doutrina espírita, que esclarece, que explica de maneira direta, ampla, racionalmente. Isso é o mais importante de tudo. Não é porque alguém me diz que eu preciso crer em tal coisa. Não. Eu preciso racionalizar, refletir, pensar, entender, usar, desenvolver e usar meu intelecto. Explica tudo a todos aqueles que sofrem e que eles jamais estão sozinhos, que são amplamente acompanhados, amparados por outros corações, que muito os amam. E aí, na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos mesmo, nós já vemos que todos nós temos, nos acompanhando, durante toda a nossa encarnação, um amigo espiritual. E vejam, quando eu digo um amigo espiritual, não é um amigo da nossa mesma estirpe. Ele é bem melhor do que nós, porque senão seria uma criança carregando outra, né? Então eles são bem mais avançados moralmente do que nós, intelectualmente, são mais espertos que nós já, e tá tudo ok, porque nós estamos na caminhada, também chegaremos lá, mas por enquanto precisamos de uma mão amiga, né? Precisamos
de um guia, digamos assim, que nos conforte, né? Então, esse guia, guiado pelo guia maior, modelo, que é Jesus, ele nos acompanha, nos dá as rotas, né? Nos sugere, nos inspira as rotas para o nosso melhor caminho, para a nossa melhor jornada, mas também nos conforta quando nós estamos precisando, estamos sofridos, estamos tristes, passando por dores, por perdas, por grandes dificuldades. Então, nós jamais estamos sozinhos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina que algumas das nossas dores foram causadas por nós mesmos, em existências passadas. Mas a maioria das nossas dores foram causadas por nós mesmos na atual existência. Então, aqui nesse capítulo que nós estamos hoje estudando, capítulo 5º, nós vamos encontrar justiça das aflições, causas atuais, causas anteriores e por aí vai, né? Um capítulo bem extenso que eu convido a todos a chegar em casa, dar aquela lidinha boa, né? Para reforçar o nosso entendimento. Então, ele nos traz, já que nem todas as dores são causadas nessa existência, ele nos traz forçosamente o princípio da reencarnação, que está no capítulo 4º. Então, é inevitável nós reconhecermos a existência da reencarnação se nós quisermos entender as dores no mundo em que nós habitamos e que nós não conseguimos enxergar quais são os fatores causadores delas. E nos explica ainda que as nossas aflições, elas têm essas duas origens, mas que nós precisamos nos conscientizar que nem toda imperfeição do passado, nem toda dor de hoje é de uma imperfeição do passado. E que toda imperfeição, seja de ontem, seja de hoje, nos gera um sofrimento. Que toda deformidade de caráter vai produzir em nós algum tipo de dor, algum tipo de aflição. Então, as causas sempre estão na nossa intimidade. E é por isso que sempre se orienta, sempre os nossos amigos espirituais nos orientam, que nós estudemos a questão 919 do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre o conhecimento de si mesmo. Porque é dentro de nós que nós vamos encontrar as respostas para tudo. E parece que dói mais ainda quando a gente fica sabendo disso. Ah, não foi o outro que causou, fui eu mesmo. Dói mais ainda, né? Mas nós precisamos disso. A questão do autoconhecimento é vital. Então, muitas das nossas aflições são consequência do nosso caráter e do nosso proceder, segundo nos informa Allan Kardec, principalmente em razão da nossa imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição, enfim. E aqui a gente já tem um mundo para refletir. Então a gente vai entender que todo o nosso comportamento injusto vai atrair um sofrimento para a nossa vida. Só que às vezes no momento em que nós estamos nos conduzindo de maneira injusta, nós não estamos vendo, não estamos enxergando. Embora todos saibamos que as leis divinas estão na nossa consciência. Nós sabemos disso. Mas de vez em quando a gente age e não aceita ou não entende que a nossa atitude está sendo injusta e que vai gerar uma consequência. Por quê? Porque é o livre-arbítrio. Ah, mas então Deus permite que eu haja? Permite que nós hajamos de maneira equivocada, mas nós temos a responsabilidade sobre as consequências de todas as nossas atitudes, de todos os nossos pensamentos, de todos os nossos sentimentos também. Bom, toda deficiência que nós trazemos na nossa formação moral, ela vai trazer algum tipo de dor. Muitas vezes no mesmo momento e às vezes um pouco depois. E a gente vai ter que parar e olhar para trás, para dentro de si, para se dar conta do que foi que a gente fez de errado, que agora a gente está colhendo, né, essa planta amarga, espinhosa, né? Então, um exemplo disso.
quanto sofrimento nos traz a nossa impaciência, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a violência, que nós ainda guardamos dentro de nós. Quando a gente liga uma TV ou vai ver uma notícia num aparelho qualquer, numa mídia qualquer, e a gente se revolta com aquela notícia, primeira coisa, provavelmente aquilo está refletindo alguma coisa que eu já carreguei dentro de mim ou que eu ainda carrego. E aí eu me rebelo, eu me revolto, e eu digo, realmente, eles merecem pior, né? A primeira coisa que nós fazemos é julgar, e desse julgamento sai a condenação, direto. Então, nós já passamos, nesta violência que nós trazemos dentro de nós, a absorver, a atrair pensamentos parecidos com os nossos, e sentimentos. O egoísmo dói, por quê? Porque a felicidade está em compartilhar. Então, vejamos, nós, com muitas posses, família muito boa, feliz, dentro de um território lá, dentro de uma ilha, isolados e ninguém mais. Nós somos, se nós estamos, digamos que ficou a família e eu fui sozinho. Se eu sou tão egoísta para viver sozinho, todas as minhas coisas, todas as minhas conquistas, todas as coisas boas que eu não tenho nem para quem dizer, olha, eu tenho a melhor isso, a melhor aquilo, eu tenho o melhor emprego, ou tenho a melhor casa, ou eu tenho o melhor carro. Se eu estou isolado, eu não tenho nem para quem falar isso. Eu não tenho nem com quem compartilhar. Existe coisa melhor do que nós podermos compartilhar com a nossa família, uma conquista nossa, no nosso trabalho, uma coisa boa, justa, que nós conseguimos no nosso trabalho. Os nossos filhos, quando chegam, olha aqui, pai, mãe, olha a nota que eu tirei em tal trabalho, em tal prova. Não é maravilhoso responder e compartilhar, e nós podemos receber essa notícia e compartilhar da alegria deles. Então, o egoísta, isso é só um exemplozinho, porque o egoísta, ele realmente não tem nenhum motivo de felicidade. Porque, primeiro, ele não se ama, porque egoísmo e auto-amor são coisas opostas. Ele não se conhece e provavelmente ele não se perdoa quando ele faz alguma coisa que ele vê que ele fez errado. Alguma atitude que ele toma de uma forma equivocada. Ele também não se perdoa. Então, ele não tem o auto-amor, o autoconhecimento, o auto-perdão, ele não tem nada, mas ele quer tudo para ele. Quem já não é assim, por quê? Porque já pratica aquela prática diária, né, lá do que Santo Agostinho orienta, lá na questão 919. De todos os dias nós fazemos a nossa análise para tentar nos conhecer um pouquinho melhor e tentar modificar as nossas atitudes, bom, aí já é diferente. Porque se a minha intenção é a melhor possível, eu já vou deixar os meus egoísmos de lado. E aí, durante aquele dia, né, vou fazer o balanço noturno e vou pensar, puxa, mas hoje eu podia ter compartilhado alguma coisa assim com fulano, beltrano, eu podia ter dividido alguma coisa com fulano, alguma coisa boa, eu podia ter feito melhor. Amanhã eu vou fazer melhor. E amanhã eu vou tentar melhor. Vou conseguir nota 10? Não, mas vou tentar. Porque é assim que todos nós estamos nessa jornada. A cada dia tentando superar, não superar o outro, superar a nós mesmos. Porque o outro não precisa de superação de ninguém. Cada um de nós precisa superar a si mesmo. A combater aqueles inimigos que nós trazemos dentro de nós. E aí a gente que acha que o inimigo é o outro lá, na guerra, o inimigo está dentro de cada um. Meu inimigo é o cara que está me obsidiando, que eu tenho que fazer desobsessão na casa espírita. Não, ele não é meu inimigo. O meu inimigo está dentro de mim. Porque eu estou acolhendo esse inimigo, estou permitindo que essas energias ruins, pesadas que eu estou emitindo, encontrem outras e que vão encontrar as minhas, e que a gente vai fazer um bom caldo. Ruim, né? Volumoso, mas ruim. Então é conosco, não é com o outro. A superação é comigo, não é com o outro. Cada um consigo mesmo. Então, a pessoa que tem muita agressividade, ela se torna colérica e acaba adoecendo. Isso, não precisamos nenhum exemplo disso, né? Porque a gente sabe. Às vezes até nós mesmos, quando a gente se revolta, né? Com as notícias que nós falamos antes. A gente se revolta, aí sai dali e vai fazer um lanche. Aquele lanche,
entra como uma brita dentro do estômago da gente, já faz mal. Né? Então, a pessoa que ainda traz, quando nós ainda trazemos essas coisas negativas, elas estão dentro de nós colhemos mais ainda e colocamos para dentro de nós acabamos adoecendo, porque nós sabemos que as doenças não surgem do nada no corpo físico, elas vêm de dentro, elas vêm da alma, elas nascem na alma, e sabe lá quantas nós trazemos do passado na alma, e agora desenvolvemos determinadas doenças no corpo físico, que vão expurgar aquilo tudo ali, e tomara que eu saiba lidar com ela, para poder não precisar passar de novo por isso, né? A aflição da indisciplina, isso é Emmanuel que nos diz, ele tem um capítulo só sobre isso no Fonte Viva. A aflição da indisciplina se chama desordem. E isso é um grande sofrimento para a pessoa que não consegue cumprir os seus próprios compromissos na hora certa e perde com isso, né? Então, assim, um exemplo que nós podemos dar é uma pessoa que ela trabalha às 8 da manhã e ela levanta da cama 5 minutos antes, 5 para as 8. 3 para as 8, 2 para as 8, ela já está pronta para sair. Só que tem uma coisa, ela mora aqui no centro, mas ela trabalha lá na Matias, lá no fundo da Matias. E ela não acha a chave do carro. E aí, quando ela acha a chave do carro, porque nem isso ela tem, né, não se disciplinou para guardar num determinado local, ela sai para a rua, todas as sinaleiras vão estar fechadas, mas esse trânsito é um inferno, né? É o trânsito. Aí a gente está, quando eu saio muito cedo, todos os sinais estão verdes, e eu chego cedo demais. Mas o trânsito que era ruim? Mas a culpa é da sinaleira? Ou a responsabilidade é minha? Sobre as minhas coisas, meu horário, meus horários, meus compromissos, minha disciplina. E aí, até chegar no trabalho, que eu já vou chegar uma meia hora, 40 minutos atrasado, já vai ser um horror. Bom, aí o chefe não vai me olhar de cara boa. Óbvio, né? Não vai olhar de cara boa. Aí eu vou dizer, esse chefe é infernal, ele persegue todo mundo. Ou ele vai dizer, ele só persegue a mim. Claro, sou só eu que não cumpro as minhas tarefas na hora certa. Aí vem um cliente, ele vai atender, digamos, numa loja, e o cliente dá bom dia, ele vai dizer, só se for pro senhor. Quem já não passou por isso? Qualquer um dos lados, tranquilo. Qualquer um dos dois lados. Quem já não passou? E aí a gente tem que ser aquele que diz assim, ó, melhor pra gente, né? Que a gente chega e diz bom dia e a pessoa pergunta, sabe, só pra ti? Não. Eu desejo pra ti, porque tu tá precisando muito também. Eu desejo com muito amor que tu tenhas um bom dia, porque teu dia ainda não tá legal. Então ele tem que encontrar alguém que, né? Isso não chega a ser um enfrentamento, isso é um acolhimento. E às vezes é necessário. Não, eu estou te desejando um bom dia. O meu dia está bom e eu quero que o teu também seja. Bom, e aí assim, né, nós vamos colocando a culpa no outro de tudo que nos acontece, quando na verdade o problema é nosso. E aí a gente sofre com isso. Porque daqui a pouco eu ganho um desconto, eu recebo com desconto o meu salário, ou eu ganho uma suspensão, ou eu ganho uma demissão, enfim, né? Aí, então, nós sempre estamos pensando que as coisas vêm de fora para dentro, mas, na verdade, elas acontecem de dentro para fora. Causas atuais das aflições, e bem atual. Bem atual. A minha falta de organização, de disciplina. Ai, mas que coisa chata. É chato? É, mas é muito necessário. E quando a gente se acostuma a se disciplinar, aos poucos, a gente vai ver como a vida anda muito melhor, muito mais doce. Pois, Chico não ouviu de Emmanuel. O Chico, gente. Chico não é assim, qualquer pessoa. O Chico ouviu do Emmanuel. Disciplina, disciplina e disciplina. Então, quanta disciplina aquela criatura teve, e ele dizia que o que era verdadeiro do nome dele era a última parte, era o Cisco, de Francisco. Ele se achava um Cisco. Agora, imagine a humildade, a modéstia, uma pessoa que era super disciplinada, organizada, e ficou mais ainda depois. Imaginem só. Quando é que a gente viu o Chico se queixando? Ele se queixou uma vez só, mas ele recebeu, não uma reprimenda, mas recebeu um conforto e nunca mais se queixou. Né? Quando ele estava perdendo a vista, uma delas. Bem, então,
esta aflição que nós causamos a nós mesmos, nós não podemos dizer, mas como é que Deus não está vendo a aflição que eu estou passando? Será que a gente tem o direito de achar que Deus está permitindo que eu sofra e isso é injusto? Não, né? Não. Claro que a gente usa aqui nesse tempo pequenos e poucos exemplos, mas que servem para nós levarmos a nossa vida como um todo, nosso relacionamento familiar, nossos filhos, que aqui quando os amigos lerem, que eu tenho certeza que lerão, vão ver que ali ele fala que às vezes a maneira como nós lidamos com os nossos filhos ainda pequenos, depois nós vamos receber um retorno meio amargo quando nós estivermos idosos e eles adultos, tudo na mesma existência, né? Bom, a aflição da inutilidade, segundo Emmanuel, se chama queixa. Quanto mais inútil é uma criatura, mais ela reclama da vida e das outras pessoas. E aí a gente ouve muito as pessoas que não querem assumir determinados encargos, porque todo cargo traz consigo encargos, né? Não são só bônus, tem ônus, e isso é maravilhoso, porque é isso que nos faz crescer. Né? Como seres humanos, intelectualmente, moralmente. Mas a pessoa que não quer assumir nada, ela só bota defeito no que o outro faz. Quem já não viu isso? Pô, mas eu não quis fazer, mas o outro podia estar fazendo melhor, mas e por que eu não quis fazer? O outro está fazendo o que ele sabe. Tá ruim? Pode até estar, mas é o que ele sabe. É o melhor dele. Ah, ele está sendo um mau administrador. Ok, mas é o que ele sabe. Tem um melhor para se candidatar? Então, que se candidate. E assim em tudo, inclusive na política. As nossas associações, sejam elas de que aspecto forem, né? Associação de bairro, associação condomínio. O síndico é a pior criatura da face da terra, né? Ah, fulano, o que o fulano é? Fulano é o síndico. Ninguém gosta de síndico. Mas quem é que quer ser? Alguém gosta de ser síndico? E aí ele vai dar o que ele tem. Ele não é bom? Não, mas é o que ele é. Né? É o melhor dele. Então a gente vai ter que aprender a lidar com ele, já que a gente não pode ou não quer assumir, né? E assim, até dentro da nossa família, muitas vezes a gente não assume determinadas coisas, quando alguém assume a gente acha ruim, né? Mas são causas atuais das aflições. E por aí vai. Cada criatura tem a aflição que lhe é peculiar, que lhe é própria. Por quê? Porque ela está arraigada ainda naqueles sentimentos que ainda não são os melhores, não são os mais positivos, e é aquilo ali que ela vai trabalhar, né? Até que ela possa, que ela queira, que ela concorde em fazer a sua modificação, sua reconstrução, a sua reforma interior, né? Quanto às causas anteriores, quem é que sabe aqui, quem é que lembra? Graças a Deus não, né? O que fez no passado. Aí a gente diz, eu acho que eu grudei chiclete na cruz. Não grudei porque ainda não tinha naquela época, senão eu teria grudado, mas pedra eu devo ter tocado. E aí as pessoas falam isso ironizando, mas vai saber. Se nós não éramos aqueles que estávamos lá, crucifica! Vai saber se algum de nós não estava lá naquele momento. Isso é só o exemplo da cruz do Cristo, mas e tantos outros exemplos, que hoje nós assistimos determinadas notícias e condenamos, e às vezes a gente deveria parar para pensar. Nossa, ainda bem que agora eu estou achando que isso é muito ruim, é muito negativo, é muito feio, porque no passado talvez eu já fiz isso. Só que como hoje eu sou o melhor que possa existir dentro de mim, eu já não faço mais, já é um avanço. Então nós estamos sempre nos construindo, sempre nos construindo. Só paramos quando queremos e somos respeitados no nosso livre-arbítrio. Só que quando a gente para por muito tempo, vem alguma coisa e nos dá um empurrãozinho, né? Um empurrão amigo. Então, é Deus que nos faz sofrer? Ou nós mesmos? Isso não é pra gente levar um monte de culpa para nossa casa agora, porque todo mundo já estudou e sabe como é que funciona. A gente tá só desenvolvendo um pouquinho aqui, né? Claro que a gente não vai se encher de culpa, pelo contrário, nós vamos examinar as nossas responsabilidades. Puxa, mas é mesmo, eu acho que eu posso mudar determinada coisa. É para mim, é para o meu bem. É por isso que a doutrina espírita nos esclarece, nos consola, principalmente quando ela nos informa que nós ainda precisamos da dor para o nosso aprendizado.
porque nós ainda somos muito ou ignorantes ou rebeldes às leis divinas. Ignorante não tem nada de errado, é aquele que ainda não aprendeu, não sabe, ok. Ou rebeldes, bom, aí é ruim, porque eu sei e estou fazendo questão de fazer o contrário, né? Então, ela nos ensina a doutrina que todos aqueles que no presente utilizam a inteligência de maneira equivocada, ou o corpo de maneira equivocada, mais tarde terão sofrimentos porque estão dando causa a eles, prejudicando a si mesmos. Então, calma, não precisamos querer buscar a justiça quando nós estamos vendo coisas erradas e que não depende de nós mudar. A justiça é divina e ela acontece. Eu não preciso fazer nada para que ela aconteça. Né? E não preciso também ter pensamentos de vingança. É a lei de causa e efeito, de semeadura e colheita, que faz com que nós resgatemos as nossas dívidas. E se nós ainda temos dívidas, se nós reconhecemos ou não, e agora é o momento de nós quitarmos, nós vamos quitar. Se não quitarmos agora, vamos quitar mais tarde, né? Elas não são cobradas, aliás, integralmente, né? Porque no passado eu posso ter cometido dezenas de assassinatos. E se eu conseguir já aprender no presente, eu não preciso ser assassinada dezenas de vezes, porque eu já aprendi. Mas eu vou passar pela reparação. Eu expio, eu aprendo, eu reconheço e eu tenho que reparar. Mas então essas dezenas que eu assassinei, quem sabe eu vou receber no meu ventre, em algumas encarnações, todos eles. Quem sabe? Né? Aqueles filhos que vão me dar um trabalho, mas que eu com muito amor e carinho vou saber conduzir. E será que nós já paramos para pensar que talvez no passado nós tenhamos cometido uma gama de crimes maiores do que nós vemos hoje cometerem, né? Como nós já falamos antes. Isso porque Deus nos concede moratórias ao longo da nossa vida, no decorrer das existências. Mas nós precisamos aprender para não errar mais, porque senão nós vamos continuar passando por aflições infinitamente, né? E nós somos todos convidados por Jesus a todo momento a frequentar essa escola que nos proporciona esse aprendizado. Que escola é essa? É a escola da vida terrena, com as suas vicissitudes, dificuldades e dores, que vai nos ensinando a cada momento, desde que nós tenhamos o ânimo de aprender. Porque senão, vamos ser que nem o aluno que não passou naquele ano, vai ter que fazer outro ano até ele aprender. É para isso. Não é para nos punir, é para o nosso aprendizado. Né? O convite está no ar, então nós temos a liberdade de aceitar ou não, de parar de sofrer ou não. Então, que nós possamos refletir a respeito do assunto, fazer essa leitura, que é muito importante. Muito obrigada pela atenção de todos